Olá, amigos do portal piauihoje.com. Nós estamos iniciando aqui mais uma entrevista. Hoje nós vamos tratar de saúde, de atendimento hospitalar, de melhoria no atendimento da população. Nosso convidado especial é o secretário estadual da Saúde, Antônio Luiz Soares Santos. É uma espécie de coringa no governo. Antônio Luiz mora na fazenda, onde é escalado ele vai lá e dá conta do recado. Tudo bem, Antônio Luiz? Tudo bem, Luiz Brão? É um prazer estar aqui com você. Tá tudo bem mesmo? Você teve um susto ontem, antes de ontem, não teve? Mas foi tranquilo, o carro se bagaçou, mas eu e o motorista não tivemos nada, nenhum ferimento, tudo tranquilo. Ah, melhor é. Luiz, eu queria que você me explicasse como as pessoas podem acessar a saúde digital, que é a maior, para mim, no meu entendimento, é a maior revolução nessa gestão do governador Rafael Fontes. Luiz Brandão, esse programa, ele precisa da adesão dos municípios, né? Os municípios, com exceção de Teresina, já fizeram adesão desde o ano passado. Então, até setembro do ano passado, nós temos uma caravana com a equipe da CESAP, mais a equipe da entidade com a ETIP, né, que fez o contrato com a gente, para treinar os municípios e implantar em cada UBS. Quando nós fizemos um modelo lá em Peripiri, nós pensamos na UBS ter esse programa e também ter uma central de exames, central de diagnóstico, para fazer exames de imagem, como tomografia, raio-x, tomografia, ultrassom e laboratoriais. Só que nós percebemos que nós tínhamos também um problema de laudos de exame de imagem em hospital. Então, a gente estendeu o mesmo programa com o mesmo custo, quer dizer, sem aumentar o custo, para que os laudos em hospital de exame de tomografia, raio-x, mamografia, também sejam dados pelo próprio programa Piauí Saúde Digital. Como nós percebemos que as pessoas, mesmo podendo ir em cada UBS, que já é muito perto da sua casa, porque as pessoas são ligadas à sua UBS com o seu CPF, de acordo com o seu bairro. Mas nós percebemos que era importante abrir para todo mundo do Piauí consultas gratuitas pelo aplicativo, no celular, na palma da sua mão, que é o Piauí Saúde Digital, com um tempo de espera de até 20 minutos. E você pode, estando de madrugada, fim de semana, feriado, qualquer horário, qualquer dia, você pode, dado uma dor de cabeça, uma dor de barriga, ou você quando quer fazer uma renovação de receita, pode fazer o chamamento, chamar a consulta, o médico vai lhe atender, vai fazer a avaliação e pode realmente passar uma receita. Quem está em Teresina pode comprar sem sair de casa, usando até aplicativos de delivery de medicamento, e aí consegue realmente ser atendido sem sair de casa. Mas pode ir para a UBS, porque é importante que as pessoas se aproximem da UBS, para que o agente de saúde, o enfermeiro da UBS, ou às vezes o médico lá da UBS, conheça a pessoa e consiga realmente fazer uma avaliação presencial. E a avaliação que é digital, ela é um auxiliar à avaliação normal, presencial das pessoas. Mas só percebendo que o saúde digital, em média, resolve 80% dos casos das pessoas sem precisarem ir a um hospital fazer um procedimento. Então, isso já é de grande valia. Mas nós percebemos também que precisávamos fazer centrais de exames. Aí o governador mandou fazer 16 centrais de exames em cada território de saúde. Então, nós já fizemos, entregamos já em Parnaíba, já entregamos central diagnóstico em Esperantina, já entregamos central em Peripiri, já entregamos em Paulistana, em Picos, e agora estamos entregando a semana que vem em Bom Jesus, no Piauí. E vai entregar nesse mês de abril ainda para maio, em Valença. Vamos entregar em Corrente até o mês de julho em Uruçuí e em Oeiras. Então, até o mês de julho, nós teremos no Piauí 16 centrais de exames para que as pessoas possam andar menos. E os prefeitos, inclusive, vão economizar, porque mandavam muitas pessoas lá de Uruçuí, lá de Corrente, fazer exames em Teresina, ficavam aqui pagando hospedagem, 15 dias para marcar uma consulta ou um exame com um especialista. Então,
Com isso, vai reduzir muito o custo das prefeituras e vai atender a população com mais rapidez e com qualidade. Secretário, os médicos que participam desse programa, como eles podem acessar? Eles são contratados pelos municípios, pela CESAP? Como é essa contratação que o médico quer fazer a telemedicina para a saúde do Piauí? Veja, o Estado contratou uma entidade, uma empresa privada, que tem essa habilidade, tem esse know-how, já tinha isso em vários estados privados, mas não tinha essa aplicação em ambiente público. Então, essa empresa já tinha no seu quadro de especialistas os seus médicos. Então, eles vieram para cá, começaram a fazer as consultas, só que como você foi implantando em todos os municípios, a quantidade de consultas exigiu contratação de mais médicos. Então, uma empresa que fica encarregada de fazer essa contratação de médicos. Eu até conversei com uma empresa agora, semana passada, eles vão criar um site para fazer cadastro dos médicos. Nós temos hoje no Piauí já 400 médicos do Piauí cadastrados na plataforma dessa empresa para fazer teleconsultas, ou de clínica geral, ou de especialidades. Como o estado do Amazonas contratou a ETIP, que é a empresa de tecnologia do Piauí, que é parceira atualmente dessa empresa que a gente contratou para a CESAP. Qual a empresa, secretário? Pode falar. A empresa Integra, que é ligada com a Portal Telemedicina. A Portal Telemedicina é uma empresa nacional, que tem todo o know-how, e aí deu toda a representação para essa Integra, que é uma empresa piauiense, em qualquer lugar do Brasil, não se pode contratar a Portal que não seja por meio da Integra. Agora, a própria Integra, ela é parceira do Piauí, com a ETIP, que é a empresa de tecnologia do Piauí, fez um chamamento, contratou com um contrato de parceria, e aí o governo do Amazonas contratou a ETIP para ter o mesmo serviço. Então, normalmente, quando vai aumentar a quantidade de consultas, essa empresa vai precisar de mais médicos. O Piauí está exportando, então, esses modelos, né? Com certeza, já está exportando o modelo. Inclusive, o próprio presidente Lula, a ministra Nízia, anteriormente, veio aqui ao Piauí. A Ana Estela Dá, que cuida da parte de saúde digital no governo federal, já veio aqui no Piauí. Nós estamos agora apenas com um problema de fazer a conexão com a Rede Nacional de Dados de Saúde, mas não por nosso problema, mas pelo problema do federal de fazer a volta. Nós conseguimos mandar toda a informação dos nossos pacientes para o governo federal, pelo SUS, mas não conseguimos receber de volta quando, por exemplo, um paciente nosso do Piauí vai no UBS lá em São Paulo, ou vai a uma consulta em São Paulo, ou em Minas Gerais, ou outro estado fora do Piauí, não sabemos o que houve lá, porque não tem a volta. Tá. Mas dentro do Piauí, se a pessoa se consultar em qualquer lugar do Piauí, e se for para outro local, o médico que vai atendê-lo vai saber pelo aplicativo, que é importante lembrar que fica no banco de dados nosso do Estado, todos os exames, todos os laudos, inclusive no aplicativo. A pessoa que tem um aplicativo no seu celular pode entrar e ver todo o exame que ele fez, laboratorial e também de imagem. Tem um histórico do paciente. Inclusive com as imagens. Se pega uma tomografia, tem a imagem e o laudo. Fez um raio-x, tem a imagem e o laudo. Fez uma mamografia, tem a imagem e o laudo. Então, os médicos hoje do Piauí, usando esse aplicativo, podem consultar qualquer paciente que já passou em alguma UBS ou algum hospital do estado e usou o aplicativo e sabe realmente o que ele tomou de remédio, qual foi o seu diagnóstico, qual foi o exame que ele fez, para poder realmente dar uma atenção melhor, de mais qualidade ao paciente. Você está no portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Vou pedir aos nossos internautas que nos ajude a fazer o nosso trabalho aqui. Curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo e acione o sininho aí para não perder nenhum episódio. O nosso entrevistado hoje aqui é o secretário estadual da Saúde, Antônio Luiz Soares Santos. Antônio, secretário, os hospitais do interior do estado estão realizando cirurgias de norte a sul, né? Uma revolução em termos de descentralização de atendimento. Isso está dando resultado? Muito. Nós tínhamos uma fila, um tempo de espera na fila de cirurgia eletiva, quando nós chegamos na CESAP, de 464 dias, o tempo médio. A gente com 1.000 dias, 2.000 dias esperando uma cirurgia. O tempo maior era de ortopedia, porque a ortopedia exige
realmente um arsenal, uma logística muito complicada, porque às vezes não vale a pena no hospital que opera muito pouco botar uma caixa, porque uma ortopedia é uma caixa de vários materiais, de placas, parafusos. E aí, se a pessoa não tiver cirurgias rodando, aquele material que, em geral, eles têm dentro dele medicação, eles vencem e é um custo alto. Então, as empresas de ortopedia, de OPME, elas só colocam caixa em hospitais realmente que tenha uma rotação que consiga valer a pena o custo de manter uma caixa no hospital. Mas nós, com o Disseu Campelo, que é o nosso superintendente de média e alta complexidade, a gente fez uma classificação de hospitais, tipo 1, 2, 3 e 4. Hospitais tipo 1, que não tem UTI, só faz cirurgia de médio porte e baixo porte, pequeno porte, como cirurgia de hérnia, cirurgia de apêndice, cirurgia de vesícula, ou cirurgia de tirar o ovário, ou cirurgia de fimose. São cirurgias simples, né? Que aí você consegue ter os cirurgiões, anestesistas e todo o aparato. E para você ter uma cirurgia hoje com segurança, nós temos que botar gerador para que quando faltar energia, realmente consiga operar mesmo sem energia. Porque hoje o bisturi, nós usamos bisturi elétrico, então tem que ter energia para isso, para que tenha uma segurança. Então, tipo 1 não tem UTI, não pode fazer cirurgias que podem causar UTI. Nós temos hospitais de maior porte, que é o tipo 4, como o HGV, como lá em Floriano, que é o Hospital de Floriano, Tibério Nunes. Temos também em Picos o Chino Luz, que foi ajudado agora pelo Hospital Novo de Picos. Então, nós estamos transformando o Chino Luz em Picos no Hospital Materno-Infantil e o outro Hospital Novo de Picos, que ele vai fazer a parte de cirurgias adultas, né? Ortopédicas e outras cirurgias. Então, isso adicionado com investimento em material, equipamento, em máquinas. Por exemplo, no HGV, nós tínhamos uma máquina de hemodinâmica. Essa máquina de hemodinâmica ela permite fazer cirurgias menos invasivas, cirurgia de cateterismo com angioplastia, cirurgia de neurocirurgia sem abrir a cabeça e também cirurgias vasculares das pernas para tirar alguns vasos que estão com alguma trombose. Então, isso faz com que o paciente não demore muito na recuperação. Então, nós compramos outra máquina de hemodinâmica, hoje tem 2 máquinas. Quando tinha só uma máquina, quando quebrava, era 45 dias, 2 meses, esperando a manutenção da máquina. Quem tinha uma, não tinha nenhuma. Exatamente. Então, quando eu vi que tinha uma máquina que às vezes passava 2 meses sem operar, nós compramos outra máquina e vamos colocar também essa máquina lá em Picos e lá em Floriano. Já temos em Parnaíba essa máquina no hospital que é conveniado com a Prefeitura de Parnaíba, que o Estado utiliza pelo SUS, que é o Marques Bastos. Então, em Parnaíba hoje já tem também cirurgias com essa máquina de hemodinâmica, cirurgia cardíaca e cirurgia vascular, podendo ir para cirurgias neurológicas. E com esse investimento, entregamos agora 100 caixas de instrumental cirúrgico no HGV, em Amarante, que são aquelas pinças, bisturis, materiais para o médico operar. Para operar, que há 20 anos que não tinha trocado esse material, não tinha atualizado. Alguns médicos estavam levando o seu material particular para fazer cirurgias. Então, com isso, nós conseguimos também melhorar a relação com a Copa Neste, com anestesistas. Eles conseguiram ter mais, porque cirurgia sem anestesista não dá. Então, eles conseguiram ter mais profissionais. Nós ampliamos essa rede toda e, hoje em dia, nós temos cirurgias nos hospitais regionais do estado e abrimos, segunda-feira agora, o centro cirúrgico do Hospital de São João, que era o último que faltava para abrir para fazer cirurgia. Já temos cirurgias em Corrente, cirurgias em Bom Jesus, agora em São João do Piauí. E também São João do Piauí. Já teve 7 cirurgias, segunda-feira pela manhã, lá em São João do Piauí. Cirurgia de hérnia, cirurgia de ovário e cirurgia de vesícula. É uma revolução, na verdade, na saúde do Piauí, essa implantação desse serviço, né, de atendimento mais próximo da população. Agora, isso, secretário, demanda de também mais recursos, né? Essa ampliação do atendimento. O senhor tem tido o apoio necessário do governador Rafael Fonteles em busca de recursos? Eu acho que se um secretário pode dizer que tem apoio, sou eu, porque o governador quer que a saúde realmente mude no Piauí, que as pessoas percebam que melhorou bastante a saúde, e aí nós conseguimos realmente ter os recursos necessários. E também nós temos que lembrar que a saúde ela não consegue viver só com recurso do Estado, do Tesouro. Tem um recurso que é federal do SUS, ele é pequeno,
ele representa em torno de 15%, mais ou menos, do que nós gastamos no mês com a parte de saúde, mas nós temos também recursos de deputados e senadores, são as emendas aplicadas na saúde, que ajuda muito esse gasto. Então, é um recurso interessante, mas para a gente conseguir fazer o que a gente está fazendo, a gente tem que primeiro atacar na parte da despesa. Nós fizemos todo um apanhado dos processos, reduzimos o preço de compra, nós tínhamos, no âmbito do Ayrton Dias, nós tínhamos compras em hospitais, cada hospital fazia suas compras e, às vezes, os preços eram mais caros do que a gente compra hoje. Então, nós tínhamos 100 padrão, compravam uma dipirona por R$1, por exemplo, o hospital comprava por R$2, outro por 50 centavos. Então, era muito discrepante os preços. Quando centralizamos a compra da CESAP, nós conseguimos reduzir os preços, agilizamos com o mecanismo de credenciamento das empresas. Nós temos hoje um leilão, quando vai comprar algum material hospitalar ou medicamento, a gente faz um leilão, tem mais de 100 empresas credenciadas, cada um, quando eu lanço esse leilão, por 24 horas de prazo para dar um lance, cada um só pode dar um lance, ninguém vê o lance da outra, ninguém consegue saber, ninguém da CESAP vê, é tudo automatizado e escondido, porque é sigiloso, é criptografado, e aí cada um dá o seu menor lance, porque senão não ganha. Porque não tem disputa para ver quem é o menor. Muitos produtos, no primeiro lançamento que a gente fez em abril do ano passado, nós tínhamos mercadorias, medicamentos, que o gasto anterior era 300 milhões, nós gastamos 100 milhões. Então, foi uma redução de 70% em relação ao que a gente fazia antes. Nesse primeiro. Obviamente, que depois que eu faço a primeira vez isso, eu não tenho mais como baixar tanto. Então, vai se equilibrando aquele valor. E a gente conseguiu, então, quando era 2022, o nosso gasto com a saúde em relação à receita corrente líquida chegou a 15%. E em 2023 passou a 14,12%. E em 2024 passou a 13,7%. Nós estamos reduzindo o gasto em relação à receita, e isso ocorre porque a receita pode estar aumentando e o gasto ou o gasto pode estar diminuindo realmente se não aumentar a receita. Então, as duas coisas aconteceram. O gasto ficou equilibrado, porque gasto com saúde nunca diminui, então ele equilibrou, mas a receita, como ela aumentou, eu reduzi um pouquinho o percentual de gasto com a saúde. E também ampliou o serviço, né, o atendimento. E ampliou o serviço demais. Pois. Secretário, o Piauí é campeão em cobertura vacinal. Como é que está essa questão do programa de vacinação no Piauí? Vacinação, a Covid acabou ou tem ainda muito caso de Covid? Ainda há casos de Covid. Covid não vai acabar como gripe, não vai acabar nunca isso. Mas ela é controlada. Se as pessoas tomarem as suas doses de vacina conforme é preconizado, todos os reforços, eventualmente, quando alguém pegar uma Covid, vai ter um efeito menos complicado. Mas tem gente que não se vacinou, né? De Covid. Aí, quando pega a Covid, fica aí sofrendo. Eu sei o que é isso, porque quando eu tive Covid, eu fui praticamente para a UTI, eu fiquei muito mal. E se a vacina tivesse chegado 2 meses antes, com certeza eu não teria corrido tanto risco de morrer como eu corri. Então, as pessoas que fazem esse negacionismo não conseguem perceber que o Brasil está livre da paralisia infantil, livre do sarampo, livre de várias outras doenças por causa das campanhas de vacinação. Então, esse é um processo interessante, né? Com certeza. Eu me lembro que na Covid, a minha irmã mais nova, morreu com 50 anos de idade. Morreu 1 mês antes de chegar a vacina. Na mesma época, a minha mãe tomou uma dose da Coronavac. E a minha irmã, mais velha do que ela, também tomou uma dose. As 3 pegaram ao mesmo tempo a Covid. Só ela morreu porque não tinha tomado nenhuma dose. Então, isso aí eu sei que a vacina salvou minha mãe e minha outra irmã. E como não aplicou na mais nova, porque não tinha vacina para aquela idade, ela não conseguiu se salvar. Então, a vacinação quem executa a política são os municípios. O governo federal tem um programa nacional de imunização, eles compram as vacinas, entregam aos estados, os estados fazem a logística de distribuição aos municípios e os municípios que fazem a aplicação. Então, isso é importante porque o Piauí hoje realmente conseguiu recuperar todo o percentual que antes tinha perdido no governo anterior e agora estamos realmente com uma grande cobertura vacinal. Podemos melhorar cada vez mais, mas estamos já melhor do que qualquer estado do Brasil. Nós estamos aqui, nós também falamos de reforma de hospitais. A Secretaria tem feito muitas reformas. O Hospital de Parnaíba está em reforma. Na verdade, não é só reforma, né? Nós estamos em ampliação lá.
Nós estamos com 50 milhões lá aplicados para fazer realmente uma ampliação, construir mais leitos de UTI, mais leitos de enfermaria, para separar o Hospital de Parnaíba, o Hospital Geral, que atende as pessoas, os adultos, o hospital que atende a parte materna e infantil. Então, vai separar. O quarteirão é o mesmo, o terreno é o mesmo, mas as entradas serão diferenciadas para o adulto e para a parte materna e infantil, como vai ser agora em Picos. O Hospital Novo em Picos é só para adulto e o Hospital Xinluz está sendo transformado num complexo materno e infantil. Também em Floriano tem emenda do deputado Francisco Costa de 38 milhões de reais para também separar Floriano no hospital de adulto e materno e infantil. Então, vai ter em Parnaíba, em Picos e em Floriano estruturas semelhantes, como em Teresina podemos pensar assim, né? Eu tenho uma maternidade separada, eu tenho o HGV separado, que é geral, só que Teresina aqui é maior, mais população, então tem o HPM, que hoje é especializado em ortopedia e dermatologia. Claro que tem outras áreas dentro, mas a especialidade hoje do HPM vai ser dermatologia e ortopedia. O Hospital HGV, nós tiramos dele a ortopedia, mas deixamos a cirurgia de coluna porque existe um cirurgião neurológico, né, no HGV. Nós falamos de orçamento, de recursos. Qual é o orçamento para a Secretaria de Saúde do Piauí em 2025? Nós temos um orçamento, e aí nós sempre... Eu sou contador, né? Eu sou matemático e contador. Quem faz a parte da... A gente sabe que na parte do orçamento, nós temos que, primeiro, estimar as receitas que vão entrar durante o ano. Aí, depois que você estimar as receitas, você fixa a despesa. Então, se eu tenho 1 bilhão de receita, eu tenho que botar despesas apenas que dê 1 milhão, 1 bilhão. Então, não é tão fácil quando você tem uma despesa que, às vezes, você sabe que é maior do que 1 bilhão, mas a tua estimativa de receita é só 1 bilhão. Então, normalmente, você pode começar com déficit. Então, a estimativa de receita é sempre prudente. Um valor que você não pode colocar demais, porque senão você não consegue, não recebe, aí não paga as contas. Então é prudente. Então, um orçamento prudente, ele do Piauí, é em torno de 2,3 bilhões para a saúde. Isso do Estado, né? Do Estado. Não. É orçamento global da saúde do Estado, federal e estadual. Só que, no caso você imaginar que o Estado hoje está gastando em torno de 180 milhões por mês só com recurso estadual. Se você pensar que 200 milhões por mês daria 2,4, então eu vou gastar este ano em torno de 2,6 ou 2,7 bilhões. O orçamento hoje está previsto em 2,3. Nós estamos percebendo que vai ser necessário aumentar o orçamento para 2,6, 2,7 bilhões, porque o gasto mensal hoje para manter o que nós estamos fazendo, de dar serviço, mais qualidade, ajudar os municípios, porque nós estamos colocando serviços nos municípios que melhoram a prevenção, a atenção primária. Então, por exemplo, uma linha de cuidado de diabetes, né, e hipertensão faz com que as equipes cheguem ao município, façam teste de glicemia, meça a pressão, faça todo apanhado no aplicativo de computador para controlar as pessoas que têm hipertensão, não medir todo mundo que tenha mais de 30 anos de idade. Nós vamos fazer detecção de câncer de colo retal. Nós vamos fazer também ajuda com serviço odontológico, inclusive de implante dentário nos municípios. Então, toda essa aplicação que ajuda o município na prevenção, que nós queremos tirar as pessoas dos hospitais, queremos atendê-los no município com atenção primária para prevenção, para que a gente só receba realmente em hospital aquelas pessoas com algum problema que não conseguiu ser resolvido na atenção primária. Altamente especializado, mais grave. Secretário, uma curiosidade aqui, você é contador, é auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado, mexe com números, com dinheiro. Essa adaptação, essa mudança para gerir a saúde, foi fácil? Está sendo fácil? Às vezes já dizia um grande gênio da tecnologia, que foi o Steve Jobs, aliás, foi o da Microsoft, Bill Gates. Ele disse que fez vários cursos de caligrafia, né?
E ele, quando fez curso de caligrafia, ele nunca imaginou que ele ia usar isso para botar aqueles quantidade de forma de escrever letras no computador. Então, assim, os pontos são juntos lá na frente. Então, em 2021, o governador Wellington Dias, com o Rafael Fonteles, que era secretário de Fazenda, pediu para eu ir para a CESAP, ajudar o secretário Florentino na gestão de lá, porque estava muito complicado. E aí nós fomos ajudar o Florentino naquela parte lá. Então, eu comecei a entender um pouco mais da saúde, dos problemas. E aí o governador Rafael Fonteles, que quando ganhou a eleição, no dia seguinte me anunciou para a Fazenda, logo depois de novembro para dezembro, ele disse, você vai para a saúde, que você já esteve lá mesmo, então você fica lá. Então a parte de gestão é uma habilidade que você adquire quando você assume cargos, você, em geral, dificilmente é treinado, a não ser no curso de administração que você faz, mas no curso de contabilidade tem muitas coisas que você aprende de gestão de pessoas. Tem a parte de recurso humano, tem a parte de psicologia. Então, você começa a gerir qualquer unidade, e eu passei na Fazenda em vários cargos. Eu fui gestor administrativo, fui gestor do Tesouro, fui superintendente de gestão da Fazenda, da Receita e também do Tesouro. As três lá eu fui os três cargos de superintendente da Fazenda e fui secretário de Fazenda. E também fui diretor de várias áreas, de tecnologia, 7 anos na Fazenda, de auditoria da Fazenda, de treinamento e capacitação, dos postos fiscais todos do Piauí. Então, essa parte de tratar com as pessoas é o que mais o gestor faz, é conversar com as pessoas, porque as pessoas sabem quais são os problemas e sabem as soluções. A nossa ideia hoje, inclusive com o programa Cuidar Piauí, é tentar fazer as soluções orgânicas, é conversar mais com os servidores, com os trabalhadores, para que eles nos digam em detalhe realmente qual é o problema que ocorre lá na ponta. Nós descobrimos com uma reunião dessas, Luiz Brandão, que nós estamos comprando, porque você compra as coisas e está achando que está tudo bem. Compra, entrega, não, o material não falta. Aí você vai falar com as pessoas da ponta, em alguma reunião informal, e ela diz, secretário, aquele esparadrapo, aquela gás que você comprou, ela não presta. A gente vai botar na pessoa, não prega lá, aí tem que cortar 3 vezes para poder uma delas pregar. Então é mais caro o senhor fazer isso. Compre uma melhor. Aí você, qual é a melhor? Aí ela vai dar uma dica. Óbvio que eu não posso comprar aquela marca que ela disse. Mas nós criamos uma comissão agora para dizer quais que não prestam. Aí você já consegue tirar. Quando você faz a cotação, essa aqui não pode ganhar. Já elimina o produto ruim. Já elimina. Então, nós começamos a melhorar as compras porque estamos falando com as pessoas. E elas sabem, é incrível, Brandão, como as pessoas sabem as soluções. Cada vez que eu almoço com um servidor, eu criei um almoço com o secretário, às sextas-feiras, eu sorteio aleatoriamente 10 pessoas efetivas do Estado, e aí elas vêm almoçar comigo na sexta-feira, na sexta, e lá nós conversamos sobre tudo, e eu dou a oportunidade deles darem sugestões de melhoria do seu setor. E normalmente são problemas simples de resolver, que você jamais saberia sem falar com eles. É incrível como eles têm uma solução bem fácil perto deles. Nós estamos concluindo mais um bate-papo aqui no portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Queremos agradecer demais a presença do secretário aqui no nosso estúdio. Secretário, à vontade para as suas considerações finais. Eu só agradeço estar aqui, Luiz Brandão. É importante a gente estar sempre disponível para responder à população. Eu que sou contador, eu sei que a gente tem uma palavra, né? Que é a accountability, que é controle social, as pessoas saberem realmente cobrar do serviço público os serviços que são adequados. Eu sei também que nem sempre nós podemos fazer o que as pessoas precisam e desejam no tempo que elas querem, mas o governador Rafael Fonteles, toda a equipe da CESAP, está trabalhando para otimizar a utilização dos recursos, para que realmente consigamos dar a melhor saúde pública, gratuita, pelo SUS, à população do Piauí. Muito bem, nós encerramos o nosso programa por hoje. Amanhã estaremos de volta. Muito obrigado e nos acompanhe nas redes sociais.